Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando como nascem e vivem as estrelas. Hoje a aula é em relação à ciência. O mês de outubro é considerado a Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia. Então, aqui no site do estudeemcasa.educação.mg.gov.br do governo, no mesmo site em que você encontra os planos de estudo tutorados, vocês encontram também um site só falando sobre a ciência. Então, esse penúltimo aqui, do lado esquerdo, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para uma página onde se trata apenas da questão da ciência. E o mês de outubro é considerado, então, a Semana aí Nacional da Ciência e da Tecnologia. Então, no site da educação, se liga na educação do Conexão Escola, do governo de Minas, vocês acessam, então, aqui, no link aqui, embaixo, aqui, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Então, promovida aí pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, esse mês de outubro foi a Semana Nacional da Ciência e tem muitos artigos bacanas, legais, sobre ciência. Então, eu escolhi essa página aqui, esse artigo, Como Nascem e Vivem as Estrelas. Mas tem vários outros artigos sobre a ciência. Você pode entrar em Mulher Faz Ciência, em Curiosidades, Ciência em Vídeo, tem podcast, tem a revista, tem a ciência aqui, dedicada só na parte infantil. Então, quem gosta de ciência, tem um bom material. Então, aqui, Minas Faz Ciência, sim. Ó. Então, artigo aqui por Luana Cruz e Luísa Lages. O céu guarda muitos encantos, entre eles estrelas, que curiosamente aparecem e desaparecem. Dando sequência ao podcast infantil Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, se vocês clicarem nessa partezinha aqui, vocês já são direcionados para os podcasts aqui sobre ciência. O tema de hoje é a vida das estrelas e aprenderemos como elas nascem e morrem. Esse é o segundo episódio de uma temporada com 8 áudios que apresentam histórias sobre a vida de grandes nomes das ciências, teorias e acontecimentos científicos. Então, vamos lá, do nascimento? De acordo com o professor Wagner, do Departamento de Física da Universidade de Minas, Federal de Minas Gerais, UFMG, existem no espaço nuvens compostas de gás e poeira. O professor foi o responsável pela assessoria científica do episódio e contou que a formação de uma estrela acontece nessas nuvens de matéria espalhada, por conta de alguma força, que pode ser, por exemplo, a explosão de uma outra estrela, a nuvem é comprimida e esse material começa a se aglutinar em pontos de maior gravidade. A matéria começa a girar na forma de um disco e nasce então uma estrela em seu estágio inicial, chamada protoestrela. E nesse giro, formam-se discos de matérias em torno da estrela. Nesses discos, porções menores de matéria, insuficientes para produzir uma nova estrela, começam a se aglutinar e a formar estruturas menores, os planetas. Assim, após milhões de anos, se forma um sistema planetário. Uma vida agitada. Então, a estrela, ela vive o tempo em um equilíbrio entre a força da gravidade, que a puxa a matéria para o centro, e a energia gerada pela fusão de átomos em seu núcleo. O professor explica que funciona como um ônibus cheio, muito apertado e quente. As pessoas não saem do ônibus, mas querem se afastar o máximo possível uma das outras. Começa a apertar e vai faltando espaço. Vai ficando quente, tão apertado que começa a empurrar a matéria para dentro da outra. A vantagem é que quando empurra um átomo para dentro do outro, ganha-se espaço, mas também sobra energia. E essa energia que é usada para empurrar a matéria para cima. Sobre o tempo de vida de uma estrela, Conrad diz que quando uma estrela é muito massiva, gasta muito mais intensamente essa energia produzida e acaba colapsando, explodindo e morrendo. Uma estrela que é menos massiva gasta pouca energia e dura muito pouco tempo aqui. Há estrelas que vivem muito mais que a própria idade da galáxia, afirma. Uma estrela pequena pode ficar bilhões de anos nessa fase de ônibus apertado. Um exemplo disso é o Sol. Bom, quando ela se apaga, depois que uma estrela de grandeza próxima ao nosso Sol vive por um tempo, ela não consegue mais administrar o empurra-empurra, como no exemplo do ônibus apertado. Ela não consegue mais produzir energia suficiente para isso. De acordo com Wagner Conrad, o núcleo da estrela
ela contrai, a gravidade ganha, gerando uma grande onda energética, e em seguida ela expande, fica enorme, bem vermelha, ela fica numa fase em que incha e desincha. Às vezes essa expansão é tão grande que chega a ser 800 vezes maior do que o Sol. Quando fica inchada, a matéria que está mais na borda da estrela dissipa e acaba sobrando um miolinho. Assim vai terminar a vida da estrela, ela vai perder a parte externa, a massa que está mais para fora vai embora e sobra um carocinho que fica brilhando. Esse carocinho é muito quente, mas é muito pequeno. Segundo o professor, em algum momento essa pequena estrela remanescente, chamada anã branca, esfria e se apaga. É como se você pegasse um fósforo. Você risca o fósforo, ele brilha demais. Depois vai apagando, ficando escuro, e você não vê mais. Uma estrela é desse jeito, conclui. Supernova. E durante esse joguinho, muitas transformações ocorrem dentro de uma estrela, como converter hidrogênio em hélio e, por sua vez, em carbono. A estrela vai se transformando internamente em meio ao empurra de átomos, e o núcleo fica cada vez mais com elementos mais pesados. Quando uma estrela é muito massiva, maior que 8 massas solares, ela também fica nessa fase de incha e de desincha, ou seja, comprime e descomprime, mas tudo isso de forma mais intensa. Quando ela não consegue mais empurrar, ela explode. Essas estrelas que explodem se chamam supernova. Quando essas estrelas grandes explodem, podem ser que no miolinho, uma estrela que é ainda menor, ela é muito quente, muito pequenininha, a chamada estrela de nêutrons. Mas pode acontecer que essa compactação seja tão grande que você acaba ficando com um buraco negro, ou seja, a matéria que está ali na borda da estrutura ficou tão junta, que nem a luz, que tem muita energia, consegue escapar, explica Wagner. Bom, mais curiosidades, então, sobre a vida das estrelas. Bom, nenhuma estrela é igual à outra. Duas estrelas podem ser parecidas em alguns aspectos, mas analisando detalhadamente, cada uma possui particularidades. A fase em que a estrela transforma hidrogênio em hélio é chamada sequência principal. É essa a fase em que o Sol passa o maior tempo da vida dele. Na etapa em que sobra apenas o miolinho da estrela, a temperatura ainda é muito quente, da ordem de uns 10 milhões de graus Celsius. Às vezes pode chegar a 100 milhões de graus Celsius. Estrelas menos massivas chegam a viver bilhões de anos. Estrelas gigantes vivem milhões ou milhares de anos. Bom, então, essa é a parte do site de Minas Faz Ciência. Então, histórias de Ninar para pequenos cientistas. Aqui são os podcasts que tem dentro do site, que vocês têm acesso. Se vocês quiserem entrar direto, vocês clicam aqui nesse site minasfazciencia.com.br. O que eu acessei foi como nascem e vivem as estrelas, mas vocês podem escolher outros. Então, basta digitar minasfazciencia.com.br. Vocês vão achar conteúdos relacionados ao tema, a questão ciência. O primeiro aqui, o planeta Terra, o surgimento do nosso planeta e sua evolução. Tem o outro também, sabe, aqui o terceiro, sabe onde fica a terra dos dinossauros no Brasil? Tá, então é só clicar em cima e você vai descobrir onde fica a terra dos dinossauros no Brasil. Então, vários artigos relacionados aí com o tema ciência para quem gosta. E os alunos estão acessando muito pouco. E é muito interessante, os artigos muito bacanas. E os podcasts, aqui basta digitar aqui anchor.fm/pequenos-cientistas para vocês ouvirem, então, as histórias sobre aqui a questão da ciência. Então, são vários podcasts, vocês escolhem no tema que mais interessar aqui. Coloquei esse 11 aqui, a descoberta da evolução aqui do planeta. Tem o podcast 10, as chaves do tamanho, o 9, que é a vida na Terra, que retrata. Então, basta acessar e ficar ouvindo. E vocês podem estar fazendo alguma outra coisa em casa, arrumando a casa e estar ouvindo os podcasts, tá? Para quem não gosta de ficar lendo muito tempo, então você pode estar ouvindo as histórias aqui sobre ciência. Aqui tem o podcast 8, a descoberta da gravidade, um trabalho para os neurônios, podcast 7, o 6, aventuras do povo de Luzia. A gente trabalha também história
aqui a descoberta aqui do fóssil mais antigo aqui na América, e dentro da ciência que dá para estudando também. Podcast 5, A Incrível História de Grace Hopper. O 4, um conto sobre o crescimento, a vida de libélula, de uma libélula. No 2, A Vida de uma Estrela, que foi o que eu escolhi, que a gente acabou de ler, de compreender um pouquinho como que nasce uma estrela. E o primeiro aqui, Uma Batalha Interna, mas são vários podcasts, escolham o que mais interessa a vocês. Então, tem uma partezinha aqui, em educação aqui, que fala especificamente sobre ciência, para quem gosta, e para quem não gosta, dá uma olhadinha, quem sabe não passa a gostar. Bom, então, por hoje é isso. Obrigada. Até a próxima, então.